Todas as vezes que o Marcelo Teixeira, ele se aventura a falar sobre futebol, todas as vezes que o Marcelo Teixeira, ele abre a boca dele para falar sobre futebol, que é algo que ele claramente desconhece, sempre sai alguma pérola. E aquela expressão, essa pessoa vive no mundo da lua, ganha uma conotação maior ainda, e é sobre o último devaneio de Marcelo Teixeira que nós vamos falar no vídeo de hoje, rapaziada. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentário no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é importante para que o canal continue crescendo, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante, fechou? Dá essa força para o canal. O Marcelo Teixeira, ele concedeu uma entrevista em um podcast, ao Barba Podcast, e dentro dessa entrevista, de fato, ele falou coisas interessantes, principalmente sobre SAF, mas ele também falou algumas coisas totalmente descartáveis, e aqui eu quero chamar a atenção para uma delas. Abre aspas para o Marcelo Teixeira. Se você avaliar o plantel do Santos, é um plantel excelente, que não condiz com a classificação que está. Fecha aspas para o Marcelo Teixeira. E essa fala dele, ela me conota duas coisas. Ela me demonstra duas coisas. A primeira, e essa que eu nunca vou cansar de me dizer, que o Marcelo Teixeira não entende absolutamente nada de futebol. Marcelo Teixeira não entende nada do riscado, absolutamente nada, e eu nunca vou cansar de me dizer isso. E a segunda é transferência de responsabilidade, jogando nas costas desse elenco que ele formou e das comissões técnicas que ele mesmo trouxe ao Santos, a responsabilidade dessa campanha vergonhosa dentro do Campeonato Brasileiro. E tudo isso está embutido no combo Marcelo Teixeira, né? No pacote Marcelo Teixeira. Porque o Marcelo Teixeira é esse tipo de presidente, né? Quando as coisas estão boas, quando as coisas fluem, quando as coisas estão acontecendo, ele sempre aparece em um grande meio de comunicação, ele sempre dá as caras, ele sempre fica nos flashes. Mas quando as coisas estão ruins, quando as coisas não acontecem, quando as coisas não caminham, ele se esconde, ele não tem o mínimo de coragem para dar a cara a tapa para falar sobre o momento do Santos. E aqui, de fato, eu preciso ser justo na minha análise, pelo menos na minha análise, e essa é a minha análise, tá? O elenco do Santos é para estar brigando contra o rebaixamento? Na minha opinião, não. Porque eu acho que dentro do elenco do Santos tem peças de qualidade, algumas peças de qualidade, tá? Não estou aqui dizendo que o elenco do Santos é para brigar por Campeonato Brasileiro. Não estou aqui dizendo que o elenco do Santos é para brigar por Libertadores, coisa que o Marcelo Teixeira acha que sim, né? Porque o Marcelo Teixeira vive dizendo que esse elenco do Santos era para disputar Libertadores, enfim, para brigar por Libertadores, coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro. Enfim, mas eu não acho que esse elenco do Santos seja para estar brigando contra o rebaixamento. Ponto. Ponto. Só que a grande verdade é que o elenco do Santos é um elenco extremamente desequilibrado e mal formado, muito por conta do Marcelo Teixeira. E desde o final da Série B, até antes do final da Série B, o próprio Fábio Carilli já tinha dito: o Santos está atrasado no seu planejamento. E o Marcelo Teixeira, cheio de pompa, veio rebater a declaração do Fábio Carilli, dizendo que o planejamento estava bem encaminhado, dizendo que as coisas estavam acontecendo nos bastidores, enfim, de que o ano de 2025 do Santos seria um ano extremamente diferente. E de fato o planejamento do Santos estava bem adiantado, né? Estava muito bem adiantado, nós vimos isso quando o Santos buscou um técnico no início de 2025, na qual a diretoria não falava a mesma língua. O Marcelo Teixeira buscava um técnico, o Galo, que estava na época do Santos, buscava um técnico, os dois não se entendiam. Acabou que o Galo foi para a Argentina buscar aquele técnico que veio para o Grêmio e que não deu certo no Grêmio. No meio disso, o Marcelo Teixeira manda o Galo embora, traz o Pedro Martins e o Pedro Martins traz o Pedro Caixinha. Tudo isso em meio de uma confusão, uma quizumba desgraçada. E tudo isso demonstrou de fato como o Santos estava com o seu planejamento adiantado para 2025. E é sempre bom nós lembrarmos que o Marcelo Teixeira, junto com a sua alta cúpula, que também não entendem absolutamente nada de futebol, nada, nada de futebol, acharam que esse elenco do Santos era suficiente para a sequência da temporada. E aqui eu não estou colocando o elenco do Santos com essas contratações que vieram agora no meio do ano.
Tô falando do elenco do Santos sem Lautaro, sem Vitor Hugo, sem Adonis Frias, sem Alexis Duarte, sem Mike, sem Igor Vinícius, sem todas essas contratações. Marcelo Teixeira e a alta cúpula acharam que dava para o Santos seguir a temporada com aqueles jogadores que chegaram no início do ano. E foi a partir da análise que o Sampaoli fez sobre esse elenco do Santos, quando o Marcelo Teixeira conversou com o Sampaoli para ele assumir o Santos, foi a partir dessa análise que o Sampaoli fez, que aliás, precisaram de um técnico que não veio para o Santos para fazer a leitura do elenco, dizer que precisava de contratações, porque senão a diretoria não sabia nem quem contratava, tá? Não sabia nem quem ia contratar, não sabia nem quais jogadores eles iriam correr atrás para poder contratar para o Santos. Foi preciso do Sampaoli, um técnico que não veio para o Santos, fazer uma lista, falou, ó, tá aqui os nomes, vai lá, contrata lá. Foi preciso o Sampaoli fazer uma lista, porque só essa diretoria ela não ia se encontrar dentro do mercado. E a partir dessa análise que o São Paulo fez do elenco do Santos, dessas contratações que dessa lista de contratações que o São Paulo fez para o Santos, e acima de tudo, a ataca que o Santos tomou para o Vasco no Morumbi, porque se o Vasco perde, desculpa, se o Santos perde por 1 ou por 2 do Vasco, não ia ter contratações, tá? Precisou o Santos tomar de 6, para esses imbecis, esses idiotas olharem um para o outro e falarem assim, precisamos contratar, né? De fato, o elenco não dá. De fato, o São Paulo está certo na análise que ele fez. E se não fosse por isso, não haveriam contratações, tá? O Santos ia para a sequência da temporada com Zé Ivaldo, Luan Pérez, João Basso e Luizão na zaga. Com todo respeito aos jogadores, tá? Com todo respeito aos jogadores. Mas não dava para você ter uma sequência dentro do Campeonato Brasileiro com esses 4 jogadores na zaga do Santos. O Santos ia para a sequência da temporada com o Tiquinho Soares. Aqui todo respeito ao Tiquinho, porque ele foi um grande centroavante. Quem acompanhou ele no Porto, quem acompanhou ele no Botafogo, sabe do que eu tô falando. O Tiquinho era o centroavante refino. Hoje o Tiquinho não consegue dominar uma bola. O Tiquinho praticamente não consegue correr, não consegue dar um passe. Dá dó de ver o Tiquinho jogando com a camisa do Santos. O Santos ia ter que improvisar o Neymar como falso 9, na falta de um centroavante de qualidade do elenco. Tinha lá o o David Washington, que também acabou voltando e não vingou com a camisa do Santos, teve que ser devolvido ao Chelsea. O Santos até tinha um centroavante no seu elenco. O Santos tinha, o Luca Meirelles. Só que o entendedor, o especialista em futebol, Marcelo Teixeira, resolveu vender o menino a preço de pinga, a preço de banana. E no primeiro jogo que o Luca Meirelles estreou no Shakhtar, ele estreou fazendo gol. E assim, não é que o Lautaro Dias, e aqui falando sobre o centroavante do Santos, não é que o Lautaro Dias ele seja a solução para os problemas do Santos. Não é lá que ele seja essas coisas. Mas o ponto aqui é o senso de urgência. O senso de urgência que o Marcelo Teixeira e toda essa diretoria não tem. E pelo que eu vi dessa entrevista, o Teixeira ele vive numa realidade totalmente paralela, completamente paralela, em que na cabeça dele, o Santos tem um grande time, o Santos tem um grande plantel, e ainda tem muito campeonato pela frente. Tem muito campeonato pela frente. E que a briga do Santos é para ir para a Libertadores. Quem sabe até brigar por título. E a realidade não é essa. A realidade é que o campeonato está acabando. A realidade é que nós temos aí 8, 9 rodadas, se contarmos o jogo atrasado contra o Palmeiras. É isso, ou 10 rodadas, enfim, não sei o certo, mas a verdade é que o campeonato está acabando. A realidade do Santos é brigar contra o rebaixamento. A briga do Santos é contra o rebaixamento. O maior título do Santos esse ano de 2025 é terminar o Campeonato Brasileiro em 16º. Isso se acontecer. E caso isso aconteça, a torcida do Santos tem que comemorar muito. Tem que comemorar demais, demais, demais. O Santos conseguir ficar em 16º e se salvar do rebaixamento. Isso é pra gente ver que ponto que chegou a instituição Santos Futebol Clube. Pra gente ver a que ponto chegou a instituição Santos Futebol Clube, tendo que comemorar não ser rebaixada e comemorar muito não ser rebaixada. Santos hoje, infelizmente, é o retrato do seu presidente que parece que vive dentro de uma redoma, dentro do seu mundo encantado, dizendo que o Santos tem um grande plantel, que o Santos tem um excelente plantel. E depois dessa declaração, só faltou chamar a torcida do Santos de burra, só faltou chamar a torcida do Santos de idiota. Porque esse tipo de declaração demonstra isso. Parece que ele está tentando enganar
a torcida do Santos. E de fato o Marcelo Teixeira é um cara que fala muito bem, tá? É um cara que, se você deixar ele falar, ele vai conseguir te ganhar nas palavras. Eu falo isso porque eu estive lá na reunião que ele fez com a torcida jovem, lá na quadra da torcida jovem. De fato, ele é um cara que, se tu deixar, ele te ganha nas palavras. Mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Dizer que o plantel do Santos é excelente é a mesma coisa de chamar a torcida do Santos de burra. Mesma coisa de dizer que a torcida do Santos não acompanha o dia a dia do clube. Mesma coisa de dizer que a torcida do Santos ela não corre atrás para saber as notícias do time que ela ama. E esse é o retrato do Santos Futebol Clube nos dias de hoje. Para você que gostou do canal, para você que gostou desse conteúdo, para você que ficou até aqui, peço para que você deixe seu like, ative o sininho, comente no vídeo, compartilhe o vídeo. Enfim, dá essa força para o canal para que a gente continue crescendo e quem sabe nós possamos fazer um conteúdo em dias melhores de Santos, com o Santos reagindo dentro do Campeonato Brasileiro e sem o Marcelo Teixeira falando tanta asneira. Tamo junto, rapaziada.